Podíamos passar então aqui ao segundo momento desta manhã, que também vai permitir aqui aprofundar, não é? Aqui o papel da escola neste ecossistema, não é? E olhando para este ecossistema que o Frederico também acabou por tocar, que vai muito para além daquilo que é o lecionar, muitas vezes no contexto de sala de aula, mas tem a ver com o pessoal docente, não docente, não é? Com os pais, com a comunidade e o impacto e como é que a escola interage, o impacto que tem neste ecossistema e neste território local, não é? E como tudo isto pode ser uma oportunidade para desenvolver estas competências, desenvolver esta forma de estar, de empreender e de pensar a sociedade. Connosco, então, vamos ter a professora Glória Reino, que é uma professora que leciona no território de Cascais, com vários anos de experiência naquilo que é a implementação de programas de educação para o empreendedorismo. Vamos ter também a professora Isabel Quirino, que durante muitos anos esteve ligada à parte de acompanhamento e de orientação profissional dos jovens no contexto de educação e recentemente está também ligada a este acompanhamento de jovens, mas dentro daquilo que é o Instituto, o IFP, Instituto de Emprego e Formação Profissional, e teremos também o Jean, um colega da DNA Cascais, responsável pela implementação de programas, então da DNA Cascais, programas de educação para o empreendedorismo nas escolas do concelho de Cascais. Para terminar, e também connosco teremos Hilário Matos, técnico superior da Câmara Municipal de Estarreja, que ao longo dos vários anos tem vindo aqui a criar, a desenvolver e implementar no seu território programas de educação para o empreendedorismo. Acreditamos que estas pessoas irão dar aqui um conjunto de perspectivas complementares também e diferentes daquilo que é este trabalho nesta área. Para começar, desde já, obrigado pela vossa presença e se calhar aqui para começar com uma breve ronda da apresentação e deixar aqui os nossos convidados se apresentarem e mais pormenor e o trabalho que fazem. Eu ia perguntar, então, o que é isto do papel da escola neste ecossistema empreendedor? Se calhar seria aqui a questão de kick-off que queria pedir que seja a vossa apresentação e do que é que fazem mais concreto. Seria esta questão, então, qual é o papel realmente, que, na vossa opinião, que a escola pode ter aqui neste ecossistema e no fomento deste ecossistema empreendedor nos nossos territórios? E para começar, eu vou começar pelaquela ordem que tenho aqui no programa, que seria então a professora Glória Reino, iria passar então aqui a palavra. Muito bom dia a todos, muito obrigada por este amável convite para estar aqui convosco e poder partilhar de alguma forma a minha experiência já de alguns anos no Colégio Marista de Carcavelos, a instituição que eu abracei há 30 anos e onde de facto os programas de empreendedorismo são um verdadeiro sucesso e são a cada ano fonte de inspiração, quer para os alunos, quer para os professores e os demais funcionários. Ora, desafio difícil esse falar o que é uma escola empreendedora, não é? Eu acho que é sempre difícil, é naturalmente uma escola empreendedora, é uma escola que essencialmente tem vontade de mudar. Uma escola que transforma, no fundo, informação em conhecimento, uma escola criativa. Porque na realidade ninguém aprende sozinho e também ninguém aprende por ninguém. Há pouco falava-se na questão de ser uma escola comprometida, de uma escola de facto que tem que estar sempre em contacto com a comunidade e uma escola que seja capaz de superar, em que os diferentes intervenientes sejam capazes de superar. Essa é de facto a escola empreendedora com que eu sonho, não é? E para o qual vou dando o meu contributo na realidade ao longo dos meus dias. Uma escola empreendedora é acima de tudo uma escola que educa para o sucesso, com metodologias, como diziam há pouco, do Learn by Doing, que permite o desenvolvimento de competências, em que se promove a autonomia, até porque, reparem, a própria pedagogia se deve centrar no aluno. O aluno tem que crescer em iniciativa, tem que ser resiliente, persistente, correr riscos, saber correr riscos. Todos nós temos que aprender a lidar com os erros, não é? Aprender a lidar com as dificuldades, sair da caixa, de facto ganhar competências no âmbito da comunicação, saber trabalhar a equipa, e o trabalho em equipa é fundamental, o trabalho colaborativo, e isto é válido quer para os alunos, quer para os educadores. E reparem, os diversos agentes, digamos, da escola, têm de alguma forma de estar abertos a esta mudança necessária.
O trabalho de um professor não pode começar na sala de aula. Nós no colégio temos, enfim, aquilo que nos norteia e que é no fundo o nosso lema, é formar bons cristãos e virtuosos cidadãos. E é exatamente com base nesta frase que o nosso trabalho é inspirar. A escola tem esta nobre missão, no fundo, de formar cidadãos de alguma maneira de construir mais positiva, mais justa, digamos, mais também. Obrigado, cara Glória. Acabámos por, aqui na fase final, de perder, acho que teve alguns problemas de ligação. Assim, iríamos então passar à professora Isabel Quirino, que também já está connosco. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, Bruno, e obrigado. Obrigada. Queria cumprimentar a todos e queria cumprimentar a Ativa. Eu tive a oportunidade de ver o programa do dia e o programa da manhã, de facto, são dias muito ricos. Eu sou psicóloga, venho de uma área da psicologia que tem a ver com a psicologia do desenvolvimento vocacional. Trabalhei durante 30 anos numa escola secundária e a minha aproximação a estas questões do empreendedorismo vem dessa experiência na escola secundária. E eu comecei por dizer que sou psicóloga porque cheguei às questões do empreendedorismo pelas questões do desenvolvimento dos nossos alunos, porque quando nós falamos de empreendedorismo, falamos de autonomia, falamos de abertura ao meio, de curiosidade, de querer ter mundo, trazer mundo, conhecer aquilo que nos rodeia, definir projetos de futuro, e nós fomos encontrando ao longo do tempo, em alguns dos projetos nos quais podemos participar, naturalmente com muitos colegas professores na escola, como imaginam, isto não é nunca um trabalho de uma pessoa, é sempre um trabalho de uma comunidade dentro da escola, e foi através dos programas de empreendedorismo que nós fomos também dando resposta àquilo que podia ser, se quiserem, uma determinada maneira de educar estando na escola. E eu queria aproveitar o facto de ainda ter assistido à parte final do painel anterior para cumprimentar a Junior Achievement, para dizer que tenho tido a sorte de acompanhar o percurso de alguns dos alunos que participaram nos programas da Junior Achievement e, de facto, aquilo que tenho como experiência hoje para contar, há um impacto que é muito observável nos nossos alunos quando nós, anos mais tarde, os encontramos e eles recordam aquilo que foram as experiências que tiveram. Há um impacto também destes programas, curiosamente, e eu penso que é uma questão, Bruno, que talvez vá ser também abordada, há um impacto ao nível dos professores, isto é, quando nós temos equipas de professores, equipas, grupos, a trabalhar em programas de educação para o empreendedorismo, observamos também nos próprios professores algum impacto ao nível daquilo que nós podíamos chamar as atitudes empreendedoras, e fica normalmente uma semente que dá aso a que nasçam depois outros projetos nesse âmbito. De forma que eu queria aqui chamar a atenção para este ponto do desenvolvimento de cada um dos nossos jovens, da vantagem que é podermos ter este tipo de oferta nas nossas escolas para complementar o resto da oferta que a escola também naturalmente apresenta. Sim. Obrigado, Isabel. Iria então aqui passar ao terceiro orador para também se apresentar, ao Jean da Diana Cascais, mas ia já lançar aqui uma outra questão aqui para o Jean, que tem a ver também com o trabalho que desenvolvem em Cascais, não é? Que tem a ver com esta questão de muito se tem falado, desta questão destas competências, competências empreendedoras, competências para o empreendedorismo, não é? E na sua opinião, como é que essas competências têm sido trabalhadas em contexto de sala de aula, não é? Até através dos vossos programas. Bom, antes de mais, muito bom dia, Bruno. Quero aproveitar para vos cumprimentar a vocês, da DIPAL, que estão a dar, obviamente, o vosso apoio nesta iniciativa, mas quero cumprimentar também os meus colegas de painel e, igualmente, todos aqueles que estão a participar nesta conferência. E não me vão levar a mal, mas há um cumprimento, digamos que mais especial, sobretudo aqui para o Frederico Fezas Vital e toda a equipa da Junior Achievement de Portugal, porque tem sido,
de facto, parceiros incansáveis na implementação do projeto Escolas Empreendedoras em Cascais e, por fim, um apoio muito especial ao meu colega e amigo Rodrigo Castro, porque eu neste momento estou a ter a difícil tarefa de ter que o substituir, portanto a fasquia já estava alta e eu tudo farei para conseguir, obviamente, não só atingir a fasquia deixada pelo Rodrigo, como inclusive ultrapassá-la, porque é esse o hábito que nós temos na DNA. Nada para nós é impossível. E eu estava há pouco a ouvir o Frederico e, de facto, ele tocou num aspecto essencial. A questão de como é que as escolas podem ser efetivamente, e eu começava por aqui, como é que as escolas podem ser efetivamente empreendedoras? Nós na DNA, numa perspectiva presente e futura, entendemos que a escola empreendedora tem que ter a capacidade, sobretudo, de contribuir para a formação de jovens e de mais do que alunos, sobretudo de adultos capazes de encontrar soluções para problemas reais. Essa é uma questão, é uma das críticas que nós fazemos à escola, não é? A escola, hoje em dia, a estrutura escolar está algo ultrapassado, não é? E se nós falarmos com os alunos, muitos deles dizem-vos isso mesmo. Os professores estão aqui, a culpa não é, obviamente, dos professores, longe de mim julgar tal coisa, mas, de facto, tem que haver aqui uma mudança em termos estruturais. Até porque nós temos que perceber uma coisa. Se nós tivermos jovens devidamente estimulados e que sejam orientados no sentido de desenvolverem ações com propósitos de atingirem determinados objetivos e que vão partilhando também aqui o gosto de trabalhar em equipa, definição de metas, não? Estamos a falar de pessoas que terão a capacidade de amanhã poder moldar a própria comunidade, a própria sociedade, não? E pegando um bocadinho naquilo que tu estavas a dizer, nós também em Cascais damos muita importância à questão do Learn by Doing. Isto também muito pelo trabalho que temos desenvolvido com a Junior Achievement, não é? Sobretudo pelo apoio que temos dos professores, mas também dos voluntários, que são pessoas com larga experiência profissional e que se têm prestado a ir às escolas, a partilhar com os alunos aquilo que são as suas experiências, que é o seu conhecimento e que estão na disposição de produzir esta transferência de conhecimento sem estar à espera que haja algum tipo de retorno. Eu dou muitas vezes o exemplo, por exemplo, no meu caso em particular, eu não só estou a acompanhar a implementação do projeto no terreno, eu próprio sou voluntário num dos programas da Junior Achievement e neste momento estou a dar apoio a uma turma do 9º ano num programa que se chama Economia para o Sucesso, em que eles têm que, numa primeira fase, perceber o que é que são valores, interesses e aptidões, entroncando-os com a importância do mundo do trabalho, mas também entroncando-os com o mundo da literacia financeira. O objetivo que todos nós procuramos é, sobretudo, aquilo que o Frederico disse, e com razão. Todo o nosso sistema está montado no sentido de conquistarmos sempre o algo. Nunca se fala dos que falham, não é? Os que falham parece que é uma espécie de névoa que existe no sistema, não é? E se nós olharmos para os exemplos em países anglo-saxónicos, eles dão muita importância às pessoas que falham. O falhanço nesses países é algo que é valorizado. Nós não. Falhamos, colocamos de lado. É como se a pessoa, passa a expressão, é como se a pessoa adquirisse lepra. Portanto, nós nem o queremos ao pé de nós. Tipo, é um falhado. Não é? É quando nós olhamos lá para fora, é exatamente o contrário. Que é, ele falhou, aprendeu. Ou pelo menos nós partimos do princípio que aprendeu. Falhou 10 vezes, tem que ter aprendido alguma coisa nessas 10 vezes. E se nós pensarmos bem, o Facebook, que é o melhor exemplo do falhanço, tentou tantas vezes até que encontrou alguém no caminho que lhes disse, não, isto é possível, mas não vamos tornar isto apenas num contexto de universidade. Vamos democratizar isto para toda a gente.
Agora imaginem se o Mark Zuckerberg tivesse desistido depois de todos os nãos, depois de todas as batalhas legais, depois de todas as contrariedades que se lhe impuseram no caminho. E eu acho que essa é a grande questão hoje em dia para os jovens. E aquilo que eu sinto quando vou às escolas é que os jovens desistem facilmente. Quando alguém lhes diz que não, para eles aquilo é quase como uma resposta final. Portanto, já nem vou preocupar em pensar mais no assunto. Obrigado, Carlos Jean. E já agora, Bruno, podemos nos tratar por tu. Sim, já. Obrigado também por esta intervenção. Ainda iremos aqui aprofundar depois aqui com outras questões também, mas já temos a ver aqui também algumas reações também bastante interessantes aqui no chat, que incentivo a irem aqui utilizando para trocar opiniões, comentários ou questões. Temos também connosco Hilário Matos, da Câmara Municipal de Estarreja. Desde já obrigado também pela tua presença, Hilário, para apresentar-te se calhar uma perspectiva diferente. Como é que o município olha para esta questão do empreendedorismo, como é que olha para a questão do papel das escolas, como se calhar este polo motor naquilo que é desenvolvimento de competências empreendedoras nos alunos, mas não só, não é? Como polo motor também desta forma de pensar e forma de olhar este contexto territorial que pretendemos que seja mais empreendedor, tendo este ponto aqui central nas escolas. Hilário, obrigado por estares connosco, dia também para apresentares e partilhares alguma reflexão sobre, então, como é que a Câmara Municipal de Estarreja tem vindo a trabalhar estas dimensões do empreendedorismo e como é que olha para o papel das escolas neste ecossistema empreendedor. Bom dia a todos. Mais uma vez, agradecer o convite que nos foi endereçado aqui ao município de Estarreja e ter esta oportunidade de partilhar com todos vós aqui a nossa experiência e que ela possa vos ser útil e que possa também contribuir para melhorar um pouco mais as vossas escolas ou os vossos territórios. Deixa-me começar pelo início de como é que começamos isto em Estarreja, como é que começamos a trabalhar o nosso ecossistema empreendedor e como é que começamos a trabalhar também com as escolas na questão do empreendedorismo. Falar muito sobre aquilo que era o nosso histórico no nosso município. É um município, para quem conhece, fortemente industrializado, portanto com clusters fortes, quer na área química, quer na área alimentar, com grandes empresas que davam e ainda hoje dão muito emprego a quem aqui vive, quer no nosso concelho, quer na nossa região, e sentimos, quando o município apostou e ainda aposta fortemente no desenvolvimento dos parques industriais, do nosso ecoparque empresarial, portanto vai investindo milhões de euros para poder alavancar ainda mais esta componente industrial, sentimos que faltava esta componente e aquilo que o Frederico falava do empreendedorismo. O empreendedorismo não é criar o negócio, quer dizer, não é só o criar o negócio, é toda a competência, é todo o trabalho que tem que ser feito. E quando olhávamos para os nossos jovens, o que víamos eram jovens que estavam formatados para ir trabalhar por conta de outra e tinham pouco ou nenhuma capacidade criativa ou de, no fundo, de tomar iniciativa, portanto, de criatividade, de iniciativa, de um conjunto de competências que não via, nem os jovens viam, nem a comunidade escolar via e, acima de tudo, nem os pais viam necessidade de que os jovens tivessem essas competências, porque, na verdade, há uns bons anos atrás era fácil acabar o ensino secundário ou o ensino superior e arranjar emprego no concelho. A realidade era completamente diferente. E nós há 12 anos atrás, ou 12, 13 anos atrás, muito fruto daquilo que foi também a crise financeira que todos nós passamos a partir de 2008, eu diria que até aos dias de hoje a gente não se tinha libertado ainda desta crise financeira e do impacto, acima de tudo, do impacto que teve nas questões de empregabilidade e essencialmente na questão dos jovens. Nós olhamos e tivemos a pensar, a refletir um pouco sobre isso, como é que poderíamos mudar um bocado este paradigma, até porque a questão da empregabilidade, aquele emprego fácil, foi posta em causa. Portanto, como é que podíamos trabalhar isto? Portanto, como é que podíamos fazer aqui 2 em 1, ajudar os nossos jovens a ter mais competências e como é que podíamos combater aquilo que era a empregabilidade tradicional que estava a ser abanada. Portanto, precisámos aqui de soluções. Nessa reflexão que fizemos,
olhamos naturalmente para a escola tinha que ser um parceiro neste processo, é lá que estava e que está o público-alvo para mudarmos mentalidades, e temos que mudar a partir dos jovens, e há 12 anos atrás conseguimos, com um grupo de professores interessado e motivado e que ainda hoje estão à frente desse projeto, conseguimos arrancar com um núcleo de empreendedorismo dentro da escola, portanto, dentro da nossa escola secundária. Também temos a vantagem de ser um território pequeno, portanto, temos que trabalhar com um grande agrupamento de escolas e com uma escola de secundária, portanto, temos essa facilidade que, enquanto município, e conseguimos criar esse núcleo de empreendedorismo dentro da escola, com esses professores que já referi, e até tenho aqui como apontamento, a 7 de outubro de 2008, no blog que a escola cria, que este núcleo cria, que estes professores bem motivados fizeram, escreviam: não há dúvida, não temos ainda uma cultura do empreendedorismo, estamos a começar a dar os primeiros passos. 7 de outubro de 2008, foi recuperar isto para falar também um bocadinho, porque em 12 anos mudamos muito, o impacto é bastante positivo, a escola tem trabalhado, isto tem-se alargado e, acima de tudo, tem ido para fora da escola, o impacto acontece fora da escola. E sentimos isso nos jovens, e sentimos isso na abordagem. Nós fomos olhar e fomos aprender muito com aquilo que é o Entrecomp, aquilo que é o quadro de referência europeu para as competências para o empreendedorismo. Fomos olhar, fomos perceber aquelas que importavam trabalhar com os nossos jovens e fomos buscar a abordagem. Fomos trabalhar junto com os professores e vamos trazer uma abordagem diferente. Fomos tirar os jovens da sua zona de conforto dentro da escola, com uma coisa tão simples que é ter o toque da escola. E, portanto, acabar com isto, portanto, tirá-los desse contexto para que eles possam trabalhar, e nós temos exemplos em que trabalhamos em bootcamps de empreendedorismo com jovens, em que tiramos 2, 3 dias da escola, isto tudo devidamente articulado e com o apoio da direção, que também foi imprescindível para que isto funcionasse. Conseguimos tirá-los e tenho até algumas referências guardadas de ser 11 da noite, meia-noite, e os jovens, por iniciativa deles, estarem a trabalhar nos seus projetos e não quererem terminar e ir dormir e descansar para o dia seguinte de trabalho. Portanto, sem aquele rigor e esta é a nossa experiência, isto funciona muito bem, que é tirá-los do contexto. Não é tirar o professor do contexto, não é tirar a escola do contexto, mas é tirá-los daquele contexto de escola, com aquela carga que tem que tocar, tem que ir para o intervalo, é um direito que tem. Não, temos que tirá-los da zona de conforto e eles conseguem ser muito mais predispostos. E trabalhamos essencialmente com aquilo que é a realidade do nosso território, e eu não sei se isto será a nível nacional, mas julgo que sim. Trabalhamos muito com os cursos profissionais, que têm um tipo de aluno na questão a nível do secundário, um tipo de aluno que está pouco motivado até para a questão do estudo. A grande maioria, não são todos naturalmente, mas a grande maioria no nosso território é. E conseguimos trazê-los novamente, temos feedback e temos essa avaliação de impacto feita do número de alunos que, quando começou nisto, não tinha até perspectiva futura de continuar ensino ou outra opção de vida, estava bem perdido, e com isto conseguiu-se motivar e muitos fizeram a universidade, e muitos reconhecem que o facto de ter passado por estes projetos que lhes deu muito mais valia e que os despertou para as questões da vida muito mais séria. E depois nós fizemos aqui uma ligação que também será importante, e julgo que os municípios também podem ter aqui um papel interessante junto das escolas. Ligamos isto a outros projetos, ligamos isto ao Erasmus, não ao Erasmus de Educação, mas ao Erasmus Juventude. Criamos intercâmbios, criamos aqui um conjunto de partilha de boas práticas com jovens europeus, levamos jovens a programas de voluntariado, mexemos muito com aquilo que é o normal no processo educativo, que faz falta, que não pode ser excluído naturalmente, mas demos-lhe aqui uma nova visão, com mais competências, e focando e repetindo, olhando muito aquilo que são a definição do quadro europeu para as competências empreendedoras, olhando bem para ele e trabalhando aquelas que são as competências mais importantes, e os frutos e o impacto em 12 anos de atividade aqui em Estarreja é visível e reconhecido aqui por todos. Obrigado, Hilário. Agora, em lançar aqui uma questão aqui aos oradores, e aqui quem quiser intervir, por favor, depois é só uma questão de ligar o microfone e intervir, não é? Esta questão tem a ver com... muitos têm falado e se tem discutido aqui esta manhã também, desta questão de
como é que desenvolvemos estas competências empreendedoras, como é que transformamos os nossos alunos mais empreendedores, e isto neste sentido mais alargado, no sentido de cidadania também, de intervenção no seu território, não é? Esta participação ativa, não? Mas há outra questão, não é? Se calhar para termos alunos empreendedores, se calhar também temos de ter professores empreendedores, não é? E a questão, ou a minha provocação nessa questão tem a ver como é que a escola está a desenvolver esta atitude empreendedora nos seus professores, não é? E sabendo que muitos professores são extremamente empreendedores, desenvolvem imensas coisas dentro do contexto de sala de aula e fora da sala de aula, na sua escola, não é? Tanta de iniciativa que é feita fora daquilo que é o currículo normal, não é? Mas deixo a minha questão à mesma e deixo esta provocação. Como é que a escola apoia este sentido de empreendedorismo, esta atitude empreendedora nos seus docentes? Força, Isabel, obrigado. Isto, tendo trabalhado na escola, eu gostava de dizer alguma coisa a esse respeito. Eu durante algum tempo imaginei que este tipo de atividades só poderiam ser realizadas no dia em que toda a escola estivesse preparada para as realizar. Mas rapidamente percebemos que a ideia é ir atrás de uma ponta e depois levá-la até onde ela puder ir. A experiência que eu tenho, Bruno, é desenvolver atividades dentro daquilo que é a escola. Vou dar um exemplo. Eu durante anos trabalhei com 7 alunos deficientes que faziam parte de um grupo que nós tínhamos de alunos com deficiência que só frequentavam parte do currículo. E estávamos a trabalhar, os colegas que conhecem a escola devem conhecer esta realidade, portanto fazíamos pequenos trabalhos manuais para o dia da mãe, fazíamos pequenos trabalhos para o dia do pai, portanto coisas que não têm representação nenhuma na vida real, porque aquilo que estávamos a fazer na escola nunca mais iriam fazer. Em conjunto com os colegas na altura da equipa da Educação Especial, nós decidimos fazer este exercício, onde é que imaginamos os nossos alunos um dia mais tarde. E o que é que lhes faz falta? E o que nós identificamos é, para eles seria muito importante desenvolver 2 coisas. Capacidade de se deslocarem sozinhos, porque se eu tiver trabalho do outro lado da cidade, preciso de chegar lá, não posso estar dependente de alguém. E, por outro lado, capacidade de trabalho. Capacidade de trabalho. Entregarem-me uma tarefa e eu ser capaz de realizar. Resumindo a história, nós copiámos um programa da Junior Achievement que estava a funcionar na turma ao lado, que era o programa A Empresa, e os nossos 7 alunos, os 7, na prática éramos 10 sócios, porque era eu, 2 professores da Educação Especial e os nossos 7 alunos. Portanto, era uma equipa de 10 e fizemos uma empresa de transformação de paletes. E durante um ano, cada um de nós teve o seu papel dentro daquele grupo de trabalho. Eu conto esta história para dizer o quê? Este projeto teve um impacto brutal na escola, porque estávamos a falar dos alunos, aqueles alunos que nós retiramos da sala de aula porque não são capazes de aprender, não é? E, portanto, quando nós falamos como é que nós tornamos os professores empreendedores, a experiência que posso partilhar convosco é que a vinda de pessoas de fora à escola, a ver este movimento acontecer, vai contaminando e vai contrariando um discurso que é muito o discurso da escola, de que a culpa e a causa das coisas é sempre dos outros. Porque se nós entrarmos na escola, aquilo que mais vezes ouvimos é o Ministério, é a direção, são os alunos, são as famílias, como se fosse, é uma fatalidade, não há nada a fazer, certo? Cada vez estão piores, antigamente é que era, ok. E a experiência que eu posso partilhar convosco é quando nós deixamos de querer mudar o mundo de uma só vez e passamos a mudar um bocadinho do mundo, de repente damos conta que ali ao lado, não é? É quase os países vizinhos, também começam a ser contaminados. E às tantas começamos a obter colaboração de professores para o nosso projeto, e vamos entrando por outras salas e vamos entrando por outros campos, e às tantas temos outros professores que acham piada e que vão atrás daquilo que pode acontecer. Portanto, eu não sou muito apologista de aulas, de aulas de empreendedorismo, não. Sou apologista de vivermos a experiência da escola de uma outra maneira. Portanto, este projeto de que vos estou a falar
que vai ficar comigo para sempre, não é? Porque foi de facto uma coisa brutal. Nós chegámos ao fim e dizíamos, nos programas destes alunos temos que pôr outro indicador de avaliação, que é o índice de felicidade, porque aquilo dava, não é? Já tínhamos pessoas a quererem se juntar ao projeto e tivemos desde funcionários, professores que vinham para a nossa oficina trabalhar connosco, e portanto fomos contagiando. Portanto, quando se diz como é que nós levamos os professores a terem atitudes empreendedoras, eu diria que é learn by doing, certo? Portanto, começar a trazer de fora, começar a mostrar, tornar visível, tornar presente na escola, e aos poucos nós vamos conseguindo juntar assim uma tribo, porque no fundo há muitas pessoas que têm essa veia e a gente sente que estão só à espera de uma oportunidade, não é? E não é uma questão, e principalmente nas escolas, eu acho que há muita esta ideia, quando se fala pela primeira vez em determinado tipo de iniciativas, mais uma tarefa. Nós nunca fizemos isso. Não é mais uma tarefa, é fazer as tarefas que temos para fazer, porque somos escola, de maneira diferente. E essa maneira diferente permite-nos, aos nossos olhos, desenvolver competências que nós chamamos empreendedoras. Autonomia, iniciativa, o risco, a comunicação, o relacionamento com os outros, conhecer aquilo que nos rodeia e sermos curiosos face àquilo que nos rodeia, são competências fundamentais em qualquer momento da vida. E nós podemos usar as tarefas que fazemos na escola para promover essas competências. A escola, eu diria que nós nascemos naturalmente empreendedores. Ninguém vai contrariar a ideia de que aquilo que move um adolescente é o desejo de autonomia. Do ponto de vista do desenvolvimento é isto. Na escola, nós matamos este desejo, exceto quando este adolescente tem a sorte de encontrar professoras que, conhecendo esse desejo de autonomia, lhe dá a chance, nomeadamente com métodos que hoje se usam dentro das salas de aula. Estou a pensar a sala de aula invertida, o projeto de trabalho de projeto e por aí fora. Portanto, há uma série de metodologias pedagógicas que promovem aquilo que é uma característica natural da população com quem nós lidamos dentro da escola. Não sei se me estou a fazer entender. No fundo, o que eu quero dizer é... Obrigado pela sua intervenção. Só aqui realçar aqui dois aspectos que me tocaram principalmente, não é? Esta questão do contagiar, não é? Muitas vezes é aquele professor, é aquele carola que contra tudo, entre aspas, e contra todos, não é? De certa forma aqui, não é? Contra aquilo que lhe pedem muitas vezes, que lhe dizem que tem de fazer, não é? E contra uma tendência, não é? Generalizada, acaba por ter aquela iniciativa de, vamos tentar fazer isto, vamos experimentar, não é? Mas esta questão desta contaminação, acho que todos nós, e lembrando daquilo que o Frederico disse, nós precisamos todos ser acarinhados, não é? Precisamos todos ser reconhecidos a determinada altura. E acho que criar esta rede que nos vamos contaminando, que nos vamos motivando, que nos vamos navegando contra a corrente, não é? Quando há todo um contexto, muitas vezes institucional e muitas vezes até discurso público, que vai contra este reconhecimento e contra esse esforço, muitas vezes, a gente não vai perdendo a motivação, não é? E Isabel tocou aqui noutro assunto que me tocou, não é? A mim, como eu lembro-me sempre, e acho que todos vocês, todos nós, temos sempre aquele professor ou aqueles 2 ou 3 professores que nos tocaram, não é? Que nos realmente estimularam, não é? E acho que juntar esses carolas e criar formas com que eles se apoiam, com que eles é fundamental, não é? É fundamental para essa mudança. Mas ia abrir aqui também aos outros colegas, professora Glória, não sei se a sua ligação... Há pouco estive aqui com alguns problemas, não sei até onde é que me ouviram, pronto, eu peço imensa desculpa, também temos estes constrangimentos e também temos que, enfim, correr este risco, não é? Se não fosse isso, nós estaríamos aqui todos a conversar acerca deste tema fantástico que é o empreendedorismo jovem e nas escolas. Olha, eu partilho, Isabel, confesso, comungo exatamente das suas palavras, foram de facto inspiradoras, de facto não pode haver professores
não pode haver alunos empreendedores se não tivermos professores empreendedores. Não podemos ter professores empreendedores se não houver de facto aqui um culto da escola e não houver aqui de facto a promoção, não é, de uma escola diferente. Tem que ocorrer aqui uma verdadeira metamorfose, digamos. As pessoas têm que aprender a empreender, e quanto mais cedo a escola perceber isso, quanto mais cedo os professores perceberem isso, quanto mais depressa começarem a repensar as suas práticas pedagógicas, a inovar a cada dia, porque cada aluno é diferente e cada turma é uma turma e os próprios contextos dos alunos são diferenciados, então esta transformação naturalmente vai levar o seu tempo. Nós não podemos querer uma escola empreendedora, sobretudo aqueles que não tiveram ainda essa experiência, não é? Não podemos querer transformar de um dia para o outro. Isto são pequenos passos, temos que passar aqui da lagarta no fundo à borboleta, não é? E quando chegamos à borboleta, de facto é magnífico, portanto é magnífico ver quando os alunos, quando estamos a contribuir para formar jovens, crianças que são, no fundo, que se vão transformar em cidadãos ativos, que são pessoas participativas, que se envolvem com a comunidade, e nisto a minha instituição, que é o Colégio Marista de Carcavelos, nós privilegiamos muito este envolvimento com a sociedade, com a comunidade local, quer com a paróquia, quer com as várias organizações, inclusive organizações não governamentais. Os nossos alunos estão muito habituados, estão muito rotinados a participar como voluntários em projetos, não é, de solidariedade. Isto tudo é uma mais-valia e, portanto, nós para sermos empreendedores, ainda ao encontro um bocadinho aquilo que a colega de painel dizia há pouco, não precisamos de necessariamente desenvolver programas de empreendedorismo na nossa sala de aula, não é? Como se fosse mais uma disciplina, mais um conteúdo. Isso não é ser empreendedor, sob o meu ponto de vista, digamos. Nós podemos mudar completamente a nossa forma de estar, podemos começar a ver os nossos conteúdos de forma diferente e como é que podemos fazer a ligação entre os diversos conteúdos e diversas competências depois com a realidade, com aquilo que nós temos na nossa sociedade. E isso é que é de facto importante. Os nossos alunos têm que estar de alguma maneira preparados para os desafios que vão encontrar. E, portanto, quando nós desenvolvemos as inteligências múltiplas, quando nós trabalhamos de forma colaborativa e cooperativa, quando nós obrigamos os alunos, passa a expressão, não é? Quando colocamos os alunos a pensar sobre as grandes questões, não é, da atualidade, sobre as grandes questões daquilo que os rodeia, e pode ser, as questões que os rodeiam pode ser da própria comunidade, isso já é uma mais-valia. Portanto, nós temos que, de facto, caminhar nesse sentido. Claro que aqui o contágio, como dizia há pouco a colega de painel, é fundamental. Portanto, quando nós divulgamos as boas práticas, não é, na escola, aquilo que se faz bem, eu acho que isso depois tem um efeito de contágio enorme e leva outros colegas, leva outros alunos, de facto, a seguirem pelo mesmo caminho. É um bocadinho isto, aquilo que tenho sentido ao longo destes 15 anos que levo a participar com programas de empreendedorismo, enfim, a desenvolver dentro da minha sala de aula, e a cada ano devo dizer que a motivação dos alunos é maior, o sucesso inclusive nos exames. Alguém há pouco no chat dizia como trabalhar isto tudo em escolas que pensam só e que preparam só para os exames. É muitas vezes as questões que pessoas colocam, e há pouco alguém colocava, e obrigada também por essa achega. Eu devo dizer que desde que participo neste tipo de programas, os meus alunos ganham mais competências e atacam, passa a expressão, os exames nacionais com muito mais sucesso. Nós ano passado tivemos resultados brilhantes, mas não foi só por ser o ano passado e porque tivemos em pandemia. Os resultados do Exame Nacional de Economia, que é a disciplina de que eu sou responsável, são a cada ano melhores. E isso eu acho que resulta de toda esta dinâmica, digamos, não é, que se vive nas aulas. Obrigado, cara professora Glória. Temos também, cara Jean e cara Hilário, nós vamos tentar fazer um pequeno intervalo também antes da sessão final, por isso ia-vos pedir para também serem sucintos nas vossas intervenções, para ainda conseguirmos fazer uma mensagem final a cada um dos oradores. Bom, muito obrigado, Bruno. Eu quero pegar um pouco nas palavras que foram aqui ditas pela professora Isabel Quirino e também pela professora Glória Reino, que já conheço há algum tempo, e sei que é uma pessoa de fibra, até porque tem encabeçado o programa, ou melhor, tem acarinhado o programa de empreendedorismo escolar nos Maristas, e tem-se visto, de facto, projetos muito bons a sair desta escola, portanto, projetos até com um enorme potencial
de um dia a vir a serem até, porventura, empresas ou até projetos comunitários. Mas eu queria fazer um pouco aqui também de uma provocação. Eu costumo dizer que, ou pelo menos nós, na DNA, costumamos dizer que no dia em que o modelo educacional colocar, ou souber colocar, o professor e o aluno como peça-chave do processo educativo, aí sim nós vamos sentir as diferenças. Porquê? Porque nesse momento nós teremos professores mais motivados para ensinar. Portanto, professores mais motivados para ensinar são professores empreendedores eles próprios, mas sobretudo teremos jovens mais interessados na proposta pedagógica e a assimilarem melhor o conhecimento. Nós esquecemos muitas das vezes que estes jovens serão os adultos da amanhã, portanto são cidadãos que vão ter desafios enormes pela frente. E se eles não souberem adaptar, se eles não souberem criar mecanismos e estar receptivos à inovação, o que vai acontecer é aquilo que acontece ainda hoje em dia, que é nós, seres humanos, somos muito resistentes à mudança. E esse é um dos maiores problemas, na nossa perspectiva. Obrigado, caro Jean. Hilário Matos, iria passar a palavra também. Assim, não abusando no tempo, 2 ou 3 notas daquilo que também foi lendo no bate-papo. Eu percebo aqui a dificuldade de muitos dos professores. Eu dizer que em 12 anos isto não foi perfeito, como é óbvio, isto foi um caminho, não é? Portanto, tal como em tudo na vida, e primeiro que a direção da escola desse o que hoje dá, custou, mas aqui aproveito para lançar também um desafio. Os professores tiveram um papel fantástico, o impacto nos miúdos, nos jovens, foi inegável. A questão, falava a professora Glória das notas dos exames, também tivemos esse reflexo na nota dos exames no agrupamento de escolas de Estarreja, portanto liderou, ou está lá nos rankings ultimamente, aparece sempre lá com alguma disciplina com uma excelente média, e os alunos participam nestes, não são todos naturalmente, mas muitos alunos participam nestes projetos de empreendedorismo, que se ligam a outros projetos na área da cidadania, na área social, na área ambiental. Portanto, o município tem um trabalho importantíssimo e forte junto do agrupamento de escolas, desde o pré-escolar até ao nível secundário, e vamos colaborando junto com os professores, e aqui é o desafio. Desafiem as vossas autarquias têm setores de juventude, têm setores na área da empregabilidade e do empreendedorismo. Dizia mais, provavelmente a grande maioria de quem está aqui a ouvir-nos são professores, para aquilo que estou a perceber. Há projetos a nível nacional que as autarquias estão a dinamizar. Eu falo de um que Estarreja também está bem envolvida e bem comprometida, que é, por exemplo, o Pacto Local para o Emprego e Empreendedorismo Jovem. Isto vai juntar municípios do país inteiro a trabalhar ecossistemas locais para dar apoio aos jovens na questão da empregabilidade e do empreendedorismo. Isto não se faz sem envolver a escola. Não há como fazer este trabalho de uma forma séria e comprometida que não envolva a escola. Procurem saber nos vossos municípios o trabalho é que está a ser feito. Desafiem-nos, porque aqui pode vir a dar uma ajuda. O professor, eu li aqui e reconheço isso porque trabalho com muitos professores, tem um horário apertado, tem a sua vida pessoal e também sou funcionário público. Alguma desmotivação por a forma como também somos tratados nos últimos anos. Não há que ter vergonha de assumir isso, porque o impacto em vários aspectos, desde avaliações às questões salariais e enfim, também não são nada motivacionais se compararmos com o privado. Já foi tempo em que fazia sentido ser funcionário público e ser professor. Hoje não sei se eu tiver que aconselhar um jovem na sua perspectiva futura, não sei se é esse o conselho que lhe dou. Portanto, nós percebemos isso. E o trabalho é exigente para os professores, nós sentimos isso no dia-a-dia. Provoquem o vosso município, provoquem a vossa associação comercial ou industrial que existe no vosso território. Saiam fora de portas, peguem nos alunos. Eu também li aqui alguém dizer que os alunos também não estão motivados para as visitas de estudo. Há formas de o fazer diferente. Quando eu falava há pouco dos projetos europeus, pô-los em contacto com jovens de outros países, a quantidade de competências que são ali absorvidas num espaço de 2, 3 dias, 5 dias, em que são obrigados a trabalhar a língua, são mesmo obrigados, e não é uma chatice, porque estão a falar com um par, estão a falar com um colega e têm que falar inglês, e de repente estão a aprender a língua de origem desse colega, estão a aprender palavras em romeno, ou outro, está olhando aqui aos parceiros que estão neste projeto europeu que está na base
base desta conferência. Portanto, o impacto que isto pode ter nos jovens. Desafiem as vossas associações juvenis no território. Trabalhem em rede, trabalhem neste ecossistema, façam também esse papel provocador e se calhar só com isto, só com esta provocação estão a ser empreendedores e estão a dar uma ajuda muito forte aos vossos alunos e aos vossos jovens, sem nunca descurar aquilo que efetivamente é o contexto da escola, que são o trabalho para os exames, para as notas, para aquilo que os pais estão para aí preocupados, para essa carga toda que a gente conhece e sabe que vocês têm que lidar diariamente. Obrigado, caro Hilário. E quero agradecer aos oradores. Vamos ter de encerrar este bloco por aqui, mas isto estava conversa e por aquilo que têm sido os comentários também aqui no chat, dava muito pano para mangas, não é? Muitas dimensões que aqui se têm tocado, desde a parte da capacitação dos professores, a parte de quais as competências que devem ser desenvolvidas, este olhar para este território e quais são os meus parceiros, não é? O papel que podem ter, mas aqui duas notas que eu tirava desta pequena conversa que tivemos e de algumas reflexões. A questão do papel central que o professor acaba de ter, não é? Fazendo parte de um ecossistema maior, não é? Mas a importância também de acarinhar, de encontrar os seus pares, alguém ali para esta motivação e para manter esta motivação, que é fundamental para conseguirmos ser empreendedores também nós, não é? E algo que também eu referi ali, que algum colega colocou no chat, que tinha a ver, há muitas boas práticas que podem ser recuperadas, há boas práticas que estão a decorrer no terreno e que podemos aprender com elas, não é? E isso acaba por ser fundamental, irmos partilhando, trabalhando em rede, motivando-nos nós próprios até com os resultados que vamos atingindo.